Minha esposa disse que não podia me levar para a reunião da faculdade dela porque proibiram cônjuges, mas então um amigo dela me mandou fotos dela passando tempo com o ex-namorado dela. Há 6 semanas, minha esposa, Lisa, com quem sou casado há 7 anos, mencionou que estava planejando ir à reunião de 10 anos da faculdade dela no Colorado. Ela perguntou se eu queria ir junto, explicando que seria um fim de semana casual onde todos levariam seus parceiros. Eu concordei, já que nunca tinha ido ao Colorado e achei que seria divertido conhecer as pessoas com quem ela passou 4 anos. Lisa parecia animada com a viagem e falou sobre trilhas de caminhada que poderíamos explorar e restaurantes que deveríamos experimentar. Ela até sugeriu estender nossa estadia por alguns dias extras para fazer uma mini-férias. Reservamos voos juntos e tirei folga do trabalho. Comprei algumas botas de caminhada novas e uma jaqueta adequada para o clima do Colorado. Lisa e eu passamos as noites olhando fotos dos tempos de faculdade dela, e ela apontou os amigos que eu conheceria. Havia Mark, que esteve no nosso casamento com sua esposa Jennifer, que apresentou Lisa ao seu primeiro emprego, e Carlos, que organizava uma corrida de caridade anual da qual Lisa participava. Notei que ela nunca mencionou Tyler, o namorado dela da faculdade, embora eu soubesse de conversas anteriores que ele tinha sido uma parte importante da experiência dela na faculdade. Eles namoraram por quase 3 anos antes de terminarem durante o último ano. Então, cerca de 10 dias antes da viagem, Lisa me disse que os organizadores da reunião tinham mudado de ideia e não estavam mais permitindo cônjuges devido a limitações de capacidade do local. Ela parecia desapontada e pediu desculpas pela mudança. Eu disse a ela que estava tudo bem e que usaria o fim de semana para colocar projetos em dia em casa. Notei que ela mudava rapidamente de assunto sempre que eu pedia mais detalhes sobre os novos arranjos. Quando perguntei especificamente quais outros cônjuges não tinham sido convidados, ela mencionou vagamente a esposa de Mark e alguns outros, antes de mencionar um problema com o projeto de trabalho dela. Na noite anterior ao voo dela, Lisa fez as malas enquanto eu assistia TV no nosso quarto. Ela parecia ter um cuidado especial com as escolhas de roupa, levando várias opções a mais do que normalmente levaria para uma viagem de 4 dias. Ela embalou seus melhores vestidos, incluindo um que tinha comprado recentemente, mas ainda não tinha usado. Quando comentei sobre isso, ela mencionou que queria ficar bonita nas fotos, já que todos estariam comparando como tinham mudado desde a formatura. Ela também embalou mais maquiagem do que o habitual e passou mais tempo organizando seus produtos de higiene pessoal. No dia seguinte à partida de Lisa para a reunião, recebi uma mensagem de texto de Mark, um dos colegas de faculdade dela que conheci no nosso casamento. A mensagem dele dizia que ele achava que eu deveria saber que Lisa estava passando todo o tempo dela com o namorado da faculdade, Tyler. Mark também mencionou que os viu entrar na cabana de Tyler juntos e ficar lá por mais de 1 hora enquanto todos os outros estavam em uma caminhada em grupo. Segundo Mark, Lisa disse a todos que eu não podia ir porque tinha um projeto de trabalho importante. Ele incluiu uma foto da programação da reunião, que não listava restrições para levar parceiros. Fiquei olhando para a mensagem por quase 1 hora. Lisa e eu não estávamos tendo nenhum problema. Tínhamos conversado sobre começar uma família no próximo ano. Tínhamos acabado de reformar nossa cozinha e estávamos planejando reformar os banheiros no próximo mês. Tínhamos até começado a procurar casas maiores em bairros com boas escolas. Eu nunca tinha suspeitado que ela fosse desonesta antes. Liguei para ela naquela noite para saber como as coisas estavam indo. Durante nossa conversa, Lisa descreveu a reunião como ótima, mencionando uma caminhada e um churrasco. Quando perguntei casualmente sobre o local e se a política de não permitir cônjuges valia a pena, ela confirmou rapidamente que era devido ao número limitado de quartos no alojamento. Então perguntei se Tyler estava lá, tentando fazer parecer um pensamento tardio. Após uma pausa perceptível, ela afirmou que ele não pôde ir e estava morando na Europa agora. Depois de desligar, verifiquei nossa conta de celular online. Havia várias ligações entre Lisa e um número que eu não reconhecia nas semanas que antecederam a reunião. As ligações se tornaram mais frequentes à medida que a reunião se aproximava. A ligação mais recente havia sido no dia anterior à partida dela, durando 47 minutos. Copiei o número e mandei uma mensagem para Mark perguntando se ele sabia de quem era o número. Ele confirmou que pertencia a Tyler, acrescentando que Tyler havia voltado de Londres há 6 meses após o divórcio. Fiz uma mala e dirigi para a casa da minha irmã. Ela é advogada de direito de família. Mostrei a ela a mensagem de Mark, a programação da reunião e os registros telefônicos, e expliquei a situação. Minha irmã me alertou para não tirar conclusões precipitadas, sugerindo que eu conversasse com Lisa quando ela voltasse, já que as ligações poderiam ser inocentes. Quando apontei que Lisa havia mentido sobre Tyler não estar lá e dito a todos que eu não podia ir por causa do trabalho, minha irmã reconheceu a preocupação, mas me lembrou que 7 anos de casamento mereciam mais do que 3 dias de dúvida. Ela aconselhou esperar para ver se havia uma explicação razoável antes de considerar medidas drásticas. Dormi no sofá da minha irmã nas 3 noites seguintes. Lisa não me ligou novamente após nossa conversa, o que pareceu estranho para uma viagem de 4 dias. Ela mandou algumas atualizações genéricas e fotos de atividades em grupo, mas nada pessoal. As fotos sempre mostravam grandes grupos,
Nunca apenas ela ou ela com pessoas específicas. Verifiquei as redes sociais e encontrei várias fotos da reunião postadas por outros participantes. Em 3 delas, pude ver Lisa e Tyler ao fundo, em pé próximos um do outro. Em uma, a mão dele estava na parte inferior das costas dela. Em outra, eles estavam sentados separados do grupo principal, em uma conversa profunda. Quando estava previsto que ela voltaria, voltei para casa para confrontá-la. Imprimi os registros telefônicos, capturas de tela das fotos que encontrei online e a programação da reunião mostrando que não havia restrições para cônjuges. Coloquei tudo na mesa da cozinha e esperei. Quando Lisa entrou e me viu sentado à mesa da cozinha com os papéis espalhados, o sorriso dela desapareceu. A expressão dela mudou de surpresa para preocupação quando ela notou os documentos. Durante nosso confronto, Lisa admitiu que Tyler estava na reunião, mas insistiu que nada aconteceu e que eles eram apenas amigos agora. Quando pressionada sobre suas mentiras, ela confessou que os organizadores não haviam realmente proibido cônjuges. Ela apenas pensou que seria estranho, já que Tyler estaria lá. Ela alegou que estava tentando evitar uma situação desconfortável para todos. Quando mostrei a ela os registros telefônicos da ligação de 47 minutos com Tyler no dia anterior à viagem, ela tentou desviar o assunto chamando minha verificação dos registros telefônicos de invasiva. Ela alegou que Tyler havia ligado sobre a reunião porque estava nervoso em ver todos após o divórcio e queria saber quem estava indo. Apontei que essa era a 12ª ligação entre eles em 3 semanas, não apenas uma conversa única sobre os participantes. Mencionei que já tinha conversado com minha irmã sobre opções de divórcio. Lisa ficou visivelmente chateada. Ela insistiu que nada aconteceu com Tyler, alegando que estava apenas sendo amiga de alguém passando por um momento difícil após o divórcio. Segundo a explicação dela, eles só foram à cabana dele para pegar algo no carro, e Mark não os viu saindo porque já tinha ido para a caminhada. Ela insistiu que estava apenas ajudando Tyler a superar o divórcio e até pagou a maioria das refeições dele porque ele estava desempregado. Mostrei a ela as fotos das redes sociais com a mão dele nas costas dela. Ela descartou como pessoas apertadas para uma foto em grupo, embora eu pudesse ver claramente espaço ao redor deles na foto. Eu disse a ela que ficaria na casa da minha irmã naquela noite porque precisava de tempo para pensar. Lisa me seguiu enquanto eu fazia as malas, a voz dela ficando cada vez mais desesperada enquanto ela insistia que eu estava reagindo exageradamente a nada e que eu estava pronto para jogar fora 7 anos de casamento por causa de mensagens e fotos inofensivas. Ela mencionou nossos planos futuros de ter filhos e a casa que estávamos considerando comprar. Enquanto eu fechava a mala, ela bloqueou a porta do quarto, implorando para que eu ficasse e conversasse sobre as coisas. Eu simplesmente esperei até que ela saísse do caminho, então saí sem responder a essas acusações. Lisa ligou 27 vezes naquela noite. Ela deixou 14 mensagens de voz, cada uma mais emocional que a anterior. Eu não ouvi a maioria delas. Ela mandou mensagens constantemente nos dias seguintes, alternando entre pedidos de desculpas, explicações e acusações de que eu estava sendo irracional. Minha irmã concordou em pausar quaisquer processos legais enquanto eu pensava nas coisas. Eu simplesmente não sei mais o que fazer. 7 anos de casamento e eu nunca vi isso chegando. Minha cabeça está girando, tentando entender tudo. Meus amigos estão divididos. Metade dizendo que eu deveria pelo menos ouvi-la completamente, que casamentos sobreviveram a coisas piores. A outra metade diz que a mentira sozinha mostra quem ela realmente é. Eu não consigo comer. Alguém mais descobriu que o cônjuge estava mentindo sobre algo assim? Eu nunca pensei que estaria nessa posição e honestamente, nem reconheço minha vida agora. Atualização. Agradeço a todos que comentaram na minha postagem original. Li todos os comentários, mesmo não podendo responder a todos. O apoio desta comunidade tem sido esmagador durante as piores semanas da minha vida. Muitos de vocês compartilharam experiências semelhantes que me ajudaram a me sentir menos sozinho em tudo isso. Para aqueles que pediram uma atualização, já se passaram 2 semanas desde que descobri as mentiras de Lisa. Decidi seguir em frente com o divórcio. Depois de conversar com minha irmã e considerar cuidadosamente tudo, percebi que não posso superar essa quebra de confiança. Entrei em contato com Mark novamente para obter mais detalhes. Ele concordou em se encontrar comigo perto do local de trabalho dele. Mark me mostrou mais fotos da reunião e apontou como Lisa e Tyler se sentaram juntos em todas as refeições e atividades. Ele me mostrou uma foto de grupo do jantar da primeira noite, onde os assentos designados foram organizados alfabeticamente, mas Lisa trocou seu cartão de nome para se sentar ao lado de Tyler em vez de seu assento designado. Mark explicou que não queria se envolver, mas quando os viu desaparecerem durante a caminhada, pareceu errado. A esposa dele também tinha notado e o encorajou a me contar. Ele confirmou que Lisa e Tyler passaram a maior parte da reunião juntos, muitas vezes se separando do grupo principal,
compartilhando piadas particulares e sentando-se juntos em todas as refeições. Outro colega de classe comentou como eles pareciam ter retomado de onde pararam na faculdade. Em relação ao incidente da cabana, Mark forneceu um cronograma que contradizia a história de Lisa. A caminhada foi agendada para 90 minutos por uma trilha do Parque Nacional próximo. Lisa e Tyler desapareceram cerca de 15 minutos após o início da caminhada, alegando que esqueceram algo nas cabanas e que alcançariam o grupo. Eles não estavam presentes quando o grupo retornou e não apareceram para o almoço pós-caminhada. Eles reapareceram cerca de 30 minutos depois que todos terminaram de comer, tornando a ausência deles muito mais longa do que os poucos minutos que Lisa alegou. Tyler fez uma piada sobre se perder na trilha, o que deixou várias pessoas desconfortáveis, dada a óbvia ausência deles. Quando perguntei por que ele decidiu me contar, Mark explicou que ele e sua esposa tinham experimentado infidelidade em seu relacionamento anos antes e superaram isso, mas apenas porque a verdade veio à tona imediatamente. Ele acreditava que segredos destruíam casamentos mais rápido do que erros e sentiu que eu merecia saber o que estava acontecendo. Encontrei-me com Lisa em uma cafeteria para contar minha decisão. Ela chegou 20 minutos antes e já tinha pedido minha bebida de sempre. Ela trouxe uma pasta contendo fotos da reunião, apontando fotos de grupo com muitas pessoas, incluindo Tyler, tentando provar que nada de impróprio aconteceu. Mas essas fotos só mostravam as atividades organizadas, não o tempo livre, quando Mark disse que eles estavam sozinhos. Ela também tinha impresso e-mails do organizador da reunião discutindo logística, mas nenhum mencionava restrições para cônjuges. Ela questionou por que eu jogaria fora 7 anos de casamento com base no que Mark disse, alegando que ele sempre teve ciúmes das amizades dela e até mesmo referenciando o comportamento dele no nosso casamento. Expliquei que não se tratava apenas do relato de Mark, mas das mentiras que ela contou para garantir que eu não estaria lá enquanto o ex dela estava. O fato de ela ter criado uma decepção elaborada em vez de simplesmente ser honesta sobre a situação mostrou uma quebra fundamental de confiança. Lisa reconheceu ter cometido um erro e como lidou com a situação, mas continuou a negar que algo tivesse acontecido com Tyler. Ela sugeriu terapia de casal, mencionando até que já havia marcado uma consulta preliminar para a semana seguinte. Quando recusei, ela ficou visivelmente frustrada, folheando sua pasta de evidências de que nada de impróprio havia ocorrido. Ela me incentivou a conversar com outra pessoa da reunião, sugerindo 2 pessoas que eu nunca tinha conhecido, que supostamente poderiam dar uma versão diferente dos eventos. No dia seguinte, comecei a procurar apartamentos. Encontrei um perto do meu local de trabalho e assinei um contrato de 6 meses. Paguei o depósito de segurança e o primeiro aluguel da minha conta pessoal, em vez da nossa conta conjunta. Quando disse a Lisa que estava me mudando, ela ligou para os pais dela. Eles vieram naquela noite e tentaram intervir, com o pai dela enfatizando que todo casamento tem momentos difíceis e a mãe dela chorando e implorando para que tentássemos terapia antes de tomar decisões permanentes. O pai dela mencionou seus próprios erros passados que a mãe dela havia perdoado, sugerindo que a situação era semelhante. Mudei a maioria dos meus itens pessoais para o pequeno apartamento no fim de semana seguinte. 2 amigos me ajudaram a transportar meus pertences enquanto Lisa estava na casa dos pais dela. Deixei um bilhete detalhando quais móveis eu tinha levado e quais itens eu voltaria para buscar mais tarde. Lisa começou a contar aos nossos amigos a versão dela dos eventos, retratando Mark como um encrenqueiro e eu como irracional. Ela alegou que eu tinha interpretado mal interações inocentes e reagido exageradamente sem dar a ela a chance de explicar. Minha irmã entrou com os documentos iniciais do divórcio, citando diferenças irreconciliáveis. Lisa mandou uma mensagem dizendo que ainda esperava que eu mudasse de ideia antes que as coisas progredissem demais. Quando não respondi, ela enviou um e-mail com links para terapeutas de casal na nossa área, afirmando que tinha pesquisado as credenciais deles e encontrado um especializado em reconstruir confiança. Eu não abri os links. Fica mais fácil algum dia. Reddit. Estou tão perdido agora. Atualização 2. Já se passou um mês desde minha última atualização. O divórcio está avançando. Lisa inicialmente contestou, alegando que diferenças irreconciliáveis não eram uma razão válida dadas as circunstâncias. Minha irmã explicou que isso era apenas uma tática de atraso, pois nosso estado reconhece o divórcio sem culpa, independentemente da objeção. Lisa apresentou uma longa resposta à petição de divórcio, solicitando que a terapia de casal fosse tentada antes de prosseguir e alegando que o casamento poderia ser salvo. Lisa tem alternado entre mensagens de desculpas e acusações raivosas. Ela apareceu no meu apartamento 2 vezes, uma vez com flores e outra com papéis de divórcio cobertos de anotações manuscritas contestando vários termos. Durante a segunda visita, ela se recusou a sair até que eu falasse com ela, resultando em um impasse desconfortável no corredor do meu prédio. Meu vizinho acabou intervindo, permitindo que eu voltasse para dentro. Meu gerente de prédio foi instruído a não deixá-la entrar mais. Lisa também entrou em contato diretamente com minha irmã, tentando convencê-la a parar de me representar. Ela enviou e-mails para minha irmã alegando que eu estava agindo irracionalmente e não queria realmente o divórcio. Minha irmã me encaminhou esses e-mails sem comentários. Lisa então tentou entrar em contato com nossos amigos em comum para convencê-los a me fazer reconsiderar. 2 amigos entraram em contato comigo expressando preocupação sobre a rapidez com que o casamento estava terminando, claramente tendo ouvido apenas a versão de Lisa dos eventos. Na semana passada,
Encontrei um amigo de Tyler, Jamie, que também conhecia minha esposa, no supermercado. Nos conhecemos no nosso casamento e ele me reconheceu. Durante nossa conversa, mencionei a situação com Lisa e Tyler na reunião. Jamie pareceu confuso e revelou que Tyler havia lhe dito que Lisa estava caindo matando em cima dele o fim de semana todo. Segundo Jamie, Tyler disse que Lisa alegou que nosso casamento estava com problemas e provavelmente terminaria de qualquer maneira. Jamie então revelou que Tyler admitiu que eles ficaram na última noite da reunião. Quando pedi esclarecimentos, Jamie confirmou que Tyler disse especificamente que eles tinham dormido juntos. Ele pediu desculpas por ser ele a me dar essa informação, mas sentiu que eu deveria saber a verdade. Jamie acrescentou que Tyler havia mencionado se sentir em conflito sobre a situação, porque me conhecia do casamento, mas Lisa tinha sido tão persistente e o tinha garantido que nosso casamento estava praticamente acabado. Segundo Jamie, Tyler mostrou a ele mensagens de texto de Lisa enviadas durante a reunião que eram explicitamente românticas. Agradeci a Jamie pelas informações e abandonei minhas compras. Depois de voltar para o carro, liguei para minha irmã para relatar o que tinha aprendido. Ela me aconselhou a não confrontar Lisa com essas informações ainda, explicando que isso poderia ser útil durante o processo de divórcio. Ela observou que se Lisa estivesse contestando o divórcio, a evidência de adultério poderia mudar nossa abordagem e aconselhou deixá-la lidar com esse aspecto. Ela sugeriu que eu encaminhasse quaisquer mensagens de texto ou e-mails de Lisa para ela antes de responder, para garantir que eu não dissesse nada que pudesse complicar o processo. Naquela noite, Lisa apareceu no meu apartamento sem avisar, depois que um vizinho a deixou entrar no prédio. Ela trouxe jantar do meu restaurante favorito e pediu para conversar. Por quase uma hora, ela repetiu suas explicações anteriores. Ela estava apenas ajudando um amigo, nada aconteceu, Mark entendeu errado, ela me amava e nunca trairia. Ela mencionou começar terapia para entender por que tinha lidado com as coisas tão mal e sugeriu terapia de casal novamente. Ela mencionou nossos planos de ter filhos e como sempre tínhamos falado em envelhecer juntos. Durante todo o monólogo dela, permaneci em silêncio, pensando no que Jamie tinha me dito naquele dia. Quando ela terminou, eu, sendo o idiota estúpido que sou, fui contra o conselho da minha irmã e contei a ela sobre meu encontro com Jamie e a alegação de Tyler de que eles tinham ficado na reunião. Ela ficou visivelmente irritada e insistiu que Jamie estava mentindo e que Tyler não diria aquilo. Ela sugeriu que Tyler poderia ter dito a Jamie para mentir porque ele estava chateado que ela tinha parado de falar com ele um pouco depois da reunião, quando percebeu que a amizade deles não valia a pena arriscar seu casamento. Ela questionou por que eu acreditaria em um estranho virtual em vez dela, me acusando de procurar razões para terminar o casamento. Quando perguntei se ela admitia continuar falando com Tyler depois da reunião, ela ficou na defensiva. Ela juntou suas coisas e saiu abruptamente, batendo a porta atrás dela. No dia seguinte, ela enviou um longo e-mail alegando que tinha entrado em contato com Tyler, que negou ter dito a Jamie qualquer coisa sobre ficar. Segundo ela, era tudo um mal-entendido ou sabotagem deliberada. Uma semana depois, recebi uma ligação de Tyler. Ele explicou que Lisa estava ligando para ele repetidamente, às vezes de números diferentes quando ele a bloqueava, acusando-o de espalhar boatos. Ele alegou que só queria que o drama acabasse. Quando perguntei diretamente se ele tinha dito a Jamie que ele e Lisa tinham dormido juntos, Tyler admitiu ter exagerado ao falar com Jamie. Ele alegou que ele e Lisa tinham passado muito tempo juntos na reunião, mas só tinham se beijado, não dormido juntos. Ele disse que o beijo aconteceu na última noite, depois que ambos tinham bebido no jantar de despedida. Tyler acrescentou que Lisa tinha dito a ele que nosso casamento estava com problemas, alegando que não estávamos nos conectando ultimamente e que ela estava confusa sobre o que queria. Ele disse que ela tinha iniciado a maioria das interações deles na reunião, procurando durante as atividades e sugerindo que eles conversassem em particular. Quando mencionei que tínhamos planos de ter um bebê no ano seguinte e não estávamos tendo problemas, Tyler pareceu surpreso. Ele pediu desculpas por sua parte na situação, admitindo que deveria ter mantido distância, sabendo que ela era casada. Depois dessa ligação, encaminhei as informações de contato de Tyler para minha irmã, que novamente me aconselhou a não confrontar Lisa diretamente sobre essas contradições. Ela sugeriu deixar o processo legal seguir sem adicionar mais confrontos emocionais. Eu não respondi ao e-mail de Lisa se defendendo. 2 dias depois, ela inesperadamente aceitou os termos do divórcio que meu advogado havia proposto, incluindo nossa divisão acordada de bens. A rapidez da aceitação dela, após semanas de luta contra o divórcio, me fez questionar o que tinha mudado. Minha irmã sugeriu que Lisa poderia ter percebido que Tyler tinha falado comigo e decidiu minimizar as perdas, em vez de ter mais detalhes surgindo durante os processos contestados. Atualização 3. Um mês se passou desde minha última atualização. A casa foi colocada à venda e já recebemos 2 ofertas acima do preço pedido. Concordamos em dividir os lucros igualmente após pagar a hipoteca. Lisa veio ao apartamento novamente, desta vez com a mãe dela. Elas trouxeram caixas para pegar alguns itens domésticos que tínhamos concordado que ela poderia levar. A mãe dela repetidamente tentou me envolver em conversas sobre dificuldades conjugais e segundas chances, enquanto Lisa juntava suas coisas. Ela compartilhou uma história sobre quase se separar do marido logo após Lisa nascer, devido às longas horas de trabalho dele e às suspeitas dela de um caso,
que se revelaram infundadas. Ela enfatizou como estava feliz por terem superado seus problemas em vez de se separarem. Ajudei a levar as caixas para o carro delas, mas evitei me envolver na conversa além da educação básica. Quando estavam prestes a sair, Lisa pediu para falar comigo sozinha enquanto a mãe esperava no carro. A mãe dela pareceu relutante em nos deixar, olhando para trás várias vezes enquanto caminhava até o veículo. Uma vez sozinhos, o comportamento de Lisa mudou. Ela parecia mais sombria do que nas interações anteriores. Ela afirmou que precisava limpar sua consciência e admitiu ter mentido sobre por que eu não podia ir à reunião e ter passado um tempo significativo com Tyler lá. No entanto, ela insistiu que eles nunca dormiram juntos e só compartilharam um beijo após o jantar de despedida, quando ambos tinham bebido. Ela alegou que impediu que fosse mais longe e imediatamente se arrependeu do beijo. Ela não entendia por que Tyler diria a Jamie que eles tinham ficado, sugerindo que talvez na mente dele um beijo contasse como ficar ou que ele estivesse exagerando para salvar a face. Ela também reconheceu ter apagado mensagens de texto entre ela e Tyler antes da reunião, admitindo que as conversas deles às vezes se aventuravam em relembrar o relacionamento passado deles, o que ela sabia que me machucaria se eu as visse. Ela alegou que o incidente da cabana tinha sido inocente. Eles tinham ido pegar algo no carro dele, mas acabaram conversando por mais tempo do que o pretendido sobre o divórcio recente dele e os sentimentos de fracasso dele. Quando perguntei por que ela estava me contando isso agora, Lisa explicou que como o divórcio estava acontecendo de qualquer maneira, ela queria que eu soubesse a verdade. Ela reconheceu ter tomado uma série de decisões ruins e estar enfrentando as consequências, mas manteve que não foi infiel a esse ponto. Ela também negou ter tido dúvidas sobre nosso casamento antes da reunião, contradizendo o que Tyler tinha me dito e sugeriu que ele poderia ter entendido mal algo que ela disse sobre estar nervosa sobre ter filhos. Ela me entregou um envelope contendo ingressos de show para uma banda que ambos gostamos. Ela disse que os tinha comprado antes da reunião como uma surpresa para nosso próximo aniversário. Ela não esperava que eu os usasse com ela, mas pensou que eu poderia querer eles de qualquer maneira. Aceitei o envelope sem comentar. Depois que ela saiu, recebi uma mensagem de texto de Tyler, afirmando que Lisa tinha pedido para ele me mandar uma mensagem. Ele reiterou que eles não dormiram juntos na reunião, mas apenas se beijaram. Ele admitiu ter dito a Jamie que algo aconteceu enquanto estava bêbado, mas insistiu que era um exagero. Ele pediu desculpas por seu papel na situação e prometeu não entrar em contato com nenhum de nós novamente. As histórias deles agora coincidiam, o que me fez pausar brevemente. No entanto, lembrei-me de todas as mentiras anteriores. Mesmo que eles só tenham se beijado, Lisa criou uma mentira para passar tempo com o ex-namorado e depois mentiu repetidamente quando confrontada. Se eles dormiram juntos ou apenas se beijaram, isso não mudou a quebra fundamental de confiança. O fato de que ambas as histórias evoluíram com o tempo me fez questionar esta última versão também. No dia seguinte, Mark me enviou capturas de tela de uma troca de mensagens acalorada entre ele e Lisa, onde ela o culpou por arruinar seu casamento ao me enviar mensagens. Nas mensagens dela, ela o chamou de amigo traidor e o acusou de interpretar mal interações inocentes. Nas respostas dele, Mark manteve tudo o que me disse e acrescentou que vários outros na reunião notaram o comportamento de Lisa e Tyler, mas não se sentiram à vontade para se envolver. Ele mencionou instâncias específicas que eu não tinha ouvido falar antes, incluindo Lisa e Tyler desaparecendo de uma fogueira noturna por mais de uma hora. Nas mensagens dela para Mark, Lisa admitiu que ela e Tyler discutiram seu relacionamento passado durante a reunião e relembraram os velhos tempos. Ela acusou Mark de fazer suposições sobre o tempo deles na cabana, mas notavelmente não negou que eles estivessem sozinhos juntos por mais tempo do que ela inicialmente alegou. Ela também mencionou piadas internas e flertes inofensivos que não deveriam ter sido levados a sério pelos observadores. Para mim, cada nova informação apenas confirmou minha decisão. Mesmo esta admissão tardia sobre o beijo parecia ser uma verdade parcial, projetada para explicar a revelação de Jamie, minimizando suas ações. O padrão de decepção seguido por admissões mínimas apenas quando confrontada com evidências destruiu qualquer base de confiança. Concentrei-me em estabelecer minha nova vida. Comprei móveis para meu apartamento em vez de usar as peças temporárias que trouxe de nossa casa. Minha irmã me apresentou ao amigo do marido dela, que precisava de ajuda para reformar o porão, o que me deu um projeto para me concentrar durante as noites e fins de semana. Lisa parou de entrar em contato com tanta frequência. Segundo amigos em comum, ela tem dito às pessoas que cometeu um erro, mas que minha falta de vontade de perdoar é a verdadeira razão pela qual nosso casamento terminou. Alguns acreditam nela, outros não. Parei de tentar corrigir o registro ou defender minha decisão. Aqueles que me conhecem entendem, e aqueles que não conhecem não são importantes para meu futuro. O divórcio será finalizado nos próximos meses. Espero que o mais rápido possível. Atualizarei então. Atualização final. O divórcio foi finalizado na semana passada. Eu esperava receber os documentos finais sem nenhum drama, mas não foi o que aconteceu. 2 dias antes do nosso divórcio se tornar oficial, recebi um e-mail de Lisa. A linha de assunto era a verdade completa. Quase apaguei sem ler, mas a curiosidade falou mais alto. No e-mail, Lisa finalmente admitiu que ela e Tyler tinham realmente dormido juntos durante a reunião, não apenas uma vez, mas 2. Ela alegou que tinha lutado tanto contra o divórcio no início porque não conseguia encarar a verdade completa,
nem mesmo para si mesma. Segundo o e-mail dela, Tyler tinha entrado em contato com ela um mês antes da reunião e eles estavam se comunicando regularmente. Quando ela soube que ele estaria presente, criou deliberadamente a história sobre os cônjuges não serem bem-vindos. Ela forneceu detalhes que eu não sabia antes. O encontro deles na primeira noite tinha sido planejado com antecedência, não uma decisão espontânea influenciada pelo álcool, como ela havia sugerido anteriormente. Ela tinha combinado de encontrá-lo na cabana dele após o jantar de boas-vindas, alegando para os outros que precisava fazer uma ligação de trabalho. O segundo encontro ocorreu após o jantar de despedida, quando a maioria dos participantes estava distraída com atividades em grupo. Ela expressou arrependimento por tudo e especialmente por como tinha tentado me fazer parecer irracional para nossos amigos por querer o divórcio. Ela reconheceu ter manipulado a situação, admitindo apenas partes da verdade quando confrontada com evidências. Ela terminou dizendo que não estava pedindo perdão, apenas querendo parar de viver com as mentiras. Encaminhei o e-mail para minha irmã sem comentar. Ela me ligou imediatamente para verificar se eu estava bem. Confirmei que estava bem, tendo suspeitado disso o tempo todo. Quando ela perguntou se eu queria usar essa admissão no processo de divórcio, recusei, afirmando que os termos eram justos como estavam e eu só queria que terminasse. A documentação foi arquivada nos meus registros, mas não vi benefício em usá-la para punir Lisa ainda mais. Não respondi ao e-mail de Lisa. Não havia mais nada a dizer. No dia seguinte à finalização do divórcio, a irmã de Lisa me ligou. Sempre nos demos bem durante as reuniões de família. Ela tinha ficado sabendo do e-mail de confissão de Lisa e queria pedir desculpas por como a família dela tinha me tratado durante todo o processo. Ela explicou que Lisa finalmente tinha contado tudo aos pais e eles estavam mortificados sobre como tinham me pressionado a reconciliar. Assegurei a ela que não era culpa deles, pois eles estavam simplesmente apoiando a filha, como era de se esperar. Ela enfatizou que eles queriam que eu soubesse que não me culpavam por como as coisas terminaram, com o pai dela se sentindo especialmente mal pelo que tinha me dito durante sua tentativa de intervenção. 2 dias depois, recebi outro e-mail de Lisa, pedindo para nos encontrarmos uma última vez para devolver alguns itens pessoais meus que ela tinha encontrado enquanto empacotava a casa, que tínhamos decidido vender como parte do acordo de divórcio. Concordei em me encontrar. Lisa chegou 10 minutos atrasada e me entregou uma pequena caixa contendo um relógio antigo que tinha pertencido ao meu avô, algumas fotografias da minha infância que tinham sido misturadas com as dela. O relógio estava desaparecido há meses e eu tinha acusado Lisa de tê-lo perdido durante a limpeza. Ela admitiu que o tinha encontrado há muito tempo, mas o tinha escondido durante uma discussão e depois esquecido dele até empacotar. Após um silêncio constrangedor, ela me agradeceu por não ter usado o e-mail de confissão dela contra ela legalmente. Eu simplesmente declarei que isso não teria beneficiado nenhum de nós. A aparência dela tinha mudado. Ela tinha cortado o cabelo curto e parecia mais magra do que da última vez que a vi. Ela mencionou que estava continuando com a terapia, tentando entender suas ações. Terminamos nosso café em silêncio. Quando estávamos prestes a sair, ela perguntou se eu consideraria manter contato ocasionalmente como amigos. Recusei educadamente, explicando que achava que uma ruptura limpa seria mais saudável para ambos. Ela assentiu e não insistiu mais. Obrigado, Reddit, por estar presente durante toda esta jornada. Quando postei aqui pela primeira vez, há cerca de um ano, estava completamente perdido. Seus conselhos, apoio e histórias semelhantes me ajudaram a superar o período mais sombrio da minha vida.